Sim. Né? Que ele precisa estar ali 24 horas, o treinamento é de 6, 7 horas por dia. Sim. E às vezes não dá para ser assim, porque a realidade não é mais essa. Sabe que sensação eu tenho? Que às vezes eles acham que assim, nós temos outras profissões e fazemos arte por hobby. Né? Quando estamos à toa, não temos nada para fazer, vamos fazer um edital, vamos brincar de teatro, vamos brincar de circo, brincar de dança. Não propõe isso, nem precisa ganhar nada, não? Ele trabalha o ano inteiro, né? Não, ele é advogado, médico. Né? Além da gente estar no nosso nome. Eu sinto que a gente vive num grande colapso. Eu não vejo muita luz no final desse túnel. E eu acho que a gente, sim, as pessoas que têm energia, força e uma estrutura até mesmo psicológica, aguentam por um período bater de frente, porque o que eles fazem com a gente é de um desrespeito brutal, imenso, que é uma tentativa de apagamento. Junto com essa política que está acontecendo, ou essa despolítica que acontece, eu vejo uma inversão de valores muito grande vinda pela internet, vinda por quantos seguidores você tem no Instagram. Então também acontece de quem tem 1 milhão de seguidores encher o seu teatro. E quem tem 2.000 não vai encher. Também tem um valor até para pôr em alguns editais ou para patrocinadores quantos mil seguidores você tem. E o que significa você ter milhares de seguidores? Quem está colocando esse valor? Quem diz que o valor da massa é um valor que é profundo? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, não é mesmo? Mas então você deve falar. É o que a gente ouve, né? E da mesma maneira, eu acho que essa questão que acontece nos editais, que muitas vezes a pessoa dormiu ela mesma e ela acorda performer, ela acorda atriz, ele acorda um compositor. O Instagram, a internet, ela fez isso com todas as pessoas. Menos eu já vi, por exemplo, em Joinville, certa bailarina, falando aí de concurso, isso é de escola, mas certa bailarina que tem 200 mil seguidores no Instagram e perdeu em Joinville, surtou. E isso é uma jovenzinha. Então, assim, já está havendo um valor vindo nas crianças e jovens muito distorcido das redes sociais. A sensação que eu tenho, se nós tivemos aqui nosso país devastado por um outro país que fala outra língua e que nos obriga agora a falar essa outra língua, e nós temos que falar, certo? Mas nós podemos nos encontrar no porão para falar o nosso idioma materno. Então a sensação que eu tenho tido é que essa arte que nós fazemos é a nossa língua, que está tentando ser abafada e nós ainda nos encontramos. A sensação que eu tenho é de que a gente precisa encontrar recursos e ferramentas entre nós, nos unindo, conversando, fomentando entre nós, mesmo que de maneira amadora. Hoje eu me sinto uma artista amadora, porque aos 47 anos de idade, com quase 30 anos de carreira, uma pessoa que investiu, que pôde investir sim pelos privilégios que eu tive, e que bom que eu pude ter aproveitá-los de uma maneira boa. Eu investi fazendo cursos em vários lugares, com o Odin Teatro, em Cuba, né, na dança, no teatro, na improvisação, na música, todos os estudos, na cultura popular também, que eu estudei muito. Então, assim, se isso hoje não tem valor, o que a gente faz com isso? Eu fiquei 5 anos sem conseguir aprovar nada, continuo sem conseguir. Quando eu me dei conta, os meus braços estavam todos arranhados e as pessoas sempre me perguntando o que estava acontecendo. Eu não sei. E eu arranhada, anos, arranhada. Rosa, e quando eu comecei a falar disso, parou. Interessante, porque eu tenho ouvido muita gente deprimida com essa situação. Justamente por não ver, foi que aí eu falei, peraí, então qual que é a realidade? Né, a gente vê terras devastadas por guerras reais horríveis, qual que é a realidade? Qual é a nossa realidade? Qual é a nossa guerra de valores, de ideais culturais, artísticos? É essa? Eu vou lutar com isso ou eu vou saber lidar de uma maneira para que eu sobreviva? Sim. De alguma maneira, mesmo que não seja o ideal. E que eu acho que é a gente se unir e a gente fazer, como tem agricultura orgânica, como tem pequenos produtores, plateias menores, que sejam leais, que sejam fiéis, nichos menores mesmo, para a gente manter a chama acesa, para que no momento
em que seja possível pôr mais lenha e esse fogo crescer, a gente vai estar vivo para fazer isso. Escrever mais livros, precisamos também de mais material na internet falando sobre essas coisas, porque existem muitas pessoas que compactuam com o que a gente acredita, que querem mais, que querem outro tipo de formação para as crianças. Existem coisas que são muito complexas do governo e eles tentam jogar uma responsabilidade de uma existência nos ombros dos artistas, colocados numa massa embolada numa cultura que é geral, que vem moda, que vem carnaval, que vem um pensamento de arte contemporânea super abstrato. Como que isso vai estar junto? Não tem como. Existem sim artistas que estão fomentando pensamentos, existem artistas que estão buscando compreender a existência. É um outro jeito de ser. A cultura, a arte é um direito. Como é perverso? Né? O sistema é muito perverso. Né? E as pessoas estão caindo nessa grande armadilha de separação entre as pessoas. De separação e brigas entre os artistas. De pôr a arte no panelão da cultura. A cultura é uma coisa ampla, gigante, imensa. A arte, ela vem num outro lugar. A arte, ela fomenta a vida, ela abre o pensamento, ela abre horizontes, ela traz reflexões. Talvez por isso tenham tanto medo de investir na arte, né? E assim, a política, ela está fazendo isso, eu sinto, de uma maneira proposital. A maior perversão é não ter o dinheiro para nós. Porque com dinheiro suficiente, daria para todos. Todos. Mesmo se o edital tivesse truncado. Se tivesse dinheiro suficiente, ia abordar todo mundo, ia para todo mundo. É importante que haja realmente uma diversidade, né? E às vezes quando eu me vejo refletindo sobre isso, muitas vezes eu ouço: vocês são elite artística. Eu fico pensando, em que sentido essa pessoa está dizendo isso, né? É porque é privilegiada? Ou é porque tem um pensamento que fica nesse mental, que a gente vai buscando ver o que está acontecendo? Se for nesse sentido, porque você leu, porque você estudou, uma elite intelectual, será? Porque em termos de elite, assim, a gente não é global. Nenhuma empresa, eu vou bater lá na porta da CEMIG, eles não vão abrir a porta para mim, vão rir de mim, não vão olhar meu material, sabe? Vários programadores até, que se eu chego e mostro, as pessoas não acreditam. Falam: eu tenho um espetáculo, Angelina, quem dirigiu eu, quem escreveu o texto eu, quem fez coreografia eu, quem tá no palco eu. Eu não sou ninguém. Né? Então é difícil você chegar e bancar. Agora, se eu tivesse quando eu digo eu, somos nós, né? Uma oportunidade, como já foi dito aqui, de ficar em temporada. Então, o que é aquela petulante que está lá em cartaz? Vai lá ver. Aí alguém comentou: aquela petulante, o negócio dela é legal, viu? Ah, duvido. Vai lá outra ver. Semana, vai outra pessoa, vai outra. Chega um dia que a pessoa vai falando: mas realmente. Ela existe, ela está fazendo, ela está ali. Ela existe, dá tempo de um programador de festival te conhecer, dá tempo de você fazer uma filmagem legal quando o trabalho estiver maduro. E dá tempo de você ficar melhor. Porque é uma ilusão que muitas vezes a gente vê as pessoas que estão chegando, saindo das escolas, se achando atores, ou se achando meio prontos. E assim, quando a gente fica em cartaz, eu fiquei em cartaz nessa sala aqui, gente, 1 ano e meio. Isso me mostrou tanta coisa. Isso é um luxo, mas assim, não me pagava, né? Estar aqui. Claro. Mas é isso, assim, espaço parado? Não, vou fazer alguma coisa, vou fazer isso, né? Isso é a diferença. E é muito interessante, porque quando você vê o espectador que entra em contato com essa coisa que foi feita para ele ver nesse espaço, desse jeito, com todo cuidado, gente, as pessoas ficam deslumbradas com a linguagem teatral. Não só pelo que elas estão vendo, não estou falando assim, querendo elogiar o trabalho, mas estou querendo dizer que elas estão entendendo: cara, isso é para mim. Elas se conectam. Cara, e aí depois você conversava com elas, né? Gente, mas foi assim que aconteceu para você chegar aqui, né? Muitos
grupos de dança fecharam, muitos artistas independentes estão parados. O mercado da dança, se houve um dia em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está horroroso hoje. Ele não existe, ele sumiu. Poucos existem aqueles que já eram maiores, que tinham alguma estrutura, às vezes de escola, que a escola te dá uma sede própria, então ao menos o grupo tem onde ensaiar, né? Mal e porcamente, às vezes o que é, e a dança precisa muito de ser de segunda a sexta, porque você esculpe seu corpo, e isso você trabalha com linguagem de coreógrafos, então você precisa de anos para dominar a linguagem de alguém, né? É muito difícil, então isso para a dança eu acho que cai muito a qualidade do trabalho. E como o espaço, a dança precisa de um chão específico, um espaço grande, pé direito alto. É complicado. Então, assim, acabaram os festivais, tinham festivais para solos e duos, 1, 2 na dança, tinha Horizontes Urbanos, que é na rua, acabou, de Panorama no Rio, um monte de... até o FID, né? Que Banana fez tantos anos. Não tem, assim, não que a gente tem que viver de festival, mas os festivais eram parte dessa estrutura mercadológica, né? Sim, o festival é parte desse mercado. Agita a cidade, os artistas se conhecem, dá uma animação. Às vezes traz algo relevante artisticamente. Né, de colegas. Vi muita coisa de trocas. E não tem festival, quase nenhum. E os festivais estão com muito pouco dinheiro. Então acabou isso também. E em Belo Horizonte tinha muito grupo que está tudo parado, fechado, ou meia boca. E aí de vez em quando aprovou no milagre de um edital, pega aquela esmola e aí junta, paga um cachê simbólico e faz algumas apresentações para você, porque estamos vivos, né? É por isso. E enquanto isso, os bailarinos dando 50 mil aulas aqui, ali, para poder estar lá. Cansadíssimo, aí machuca, não dá para tratar. Aí, né, o bailarino tem uma questão com o corpo muito delicada. Né, que ele precisa estar ali 24 horas. O treinamento é de 6, 7 horas por dia. E às vezes não dá para ser assim, porque a realidade não é mais essa. O que é muito frustrante, né? Quando você tem um ideal de buscar se aprofundar na arte, e comer a arte e se transformar nisso. Então, assim, essas pessoas que têm a alma, o coração, a vida, o olhar, a necessidade, essa fome de arte, realmente, nisso a gente está a minguar há muito tempo. Então, por isso que, assim, esse mercado, se ele existisse, por ele, seria mais, a gente teria mais alternativas. Talvez quando eu penso da gente se unir em pequenos grupos e buscar fazer juntos, talvez não mais só você aqui, ou eu agora eu tenho Espaço Nova Lima, tem do Dude, tem um ou outro, a gente juntos, a gente às vezes cria um circuito, e isso pode vir no futuro a virar um outro mercado, um mercado fora da curva, os fora da curva, né, assim, que não vão estar dentro desse panelão de edital, porque essa maneira como eles fazem, ela é humilhante. E, por outro lado, né, a gente vive num país com situações de desigualdade tão brutais, com violências cotidianas tão brutais, com coisas desumanas acontecendo a todo instante e há tanto tempo, né, para tudo isso que a gente já sabe. E foi colocado também esse lugar de que, como eu já disse, a cultura queria resgatar isso, ressarcir isso, e não é, porque isso é uma responsabilidade maior de um todo, né? Isso tem que ser uma política, um pensamento para as empresas todas, para as secretarias de cultura todas, né? Para os patrocinadores todos, para os lugares que fomentam propostas de editais todos, né? Outros editais que existem. E virou um peso tão distorcido que é nessas horas que eu falo que hoje eu não consigo ver essa luz no fim do túnel, porque colocaram para a cultura essa responsabilidade nos ombros de ressarcir tudo que foi abominável no país e ainda é, com muito pouco dinheiro e falando muito mal das outras pessoas que já trabalhavam há 20, 30 anos. Sabe que sensação eu tenho? Que às vezes eles acham que assim, nós temos outras profissões e fazemos arte por hobby. Né? Quando estamos à toa, não temos nada para fazer, vamos fazer um edital, vamos brincar de teatro, vamos brincar de circo, brincar de dança. No proponente nem precisa ganhar nada, não? Ele trabalha o ano inteiro, né? Não, ele é advogado, médico. Né? Além da gente estar no nosso nome, boa parte do dinheiro do projeto. E você trabalha
tem a limitação. Todo naquilo, separa tudo para poder realizar o projeto, coordenar. É muito pesado, é um trabalho. É muito trabalho. É um É muito E tudo trabalho. que vier de cobrança desse trabalho vem pra você que é proponente. E eles acham que é hobby para nós. Então não é hobby. Uhum. Não tem nada de hobby, né? Só tem falta de Trabalho. Por respeito. isso talvez Que hoje essa ideia de mercado ela está muito ligada aos grandes espetáculos, né? Uhum. Musicais, ou Uhum. artistas famosos, ou espetáculos que lotam muito. E numa floresta ou numa agricultura orgânica, dependendo da planta ou da árvore que tá, se ela é grande demais, não nasce outras do lado dela. Uhum. Tem que ter um espaço para elas terem o sol. Uhum. Então, eu acho que hoje, o mercado que se configura hoje, ele é um mercado que é só para quem tem esse formato muito grande e que abafa, ele tampa o sol das outras plantas menores que são legítimas e existem. Estrutura, tem estrutura. Não é? Tem estrutura. Ter um refletor é uma coisa boa. Agora, se houvesse uma agência nacional, claro que não fosse corrupta, porque tudo no Brasil, muitas coisas vão se deturpando, né? Mas uma agência nacional de patrocínio, porque a gente não consegue, se aprova uma lei Rouanet, eu tenho também uma aprovada, olho para ela e fico rindo. Vou, sei lá, imprimir quando Eu tenho várias. Né? A gente Faço não uma consegue. coleção de aprovação. É muito difícil chegar na empresa para captar isso. E aí? E esse caminho da pedra? Qual que é, né? E principalmente nesses editais que estão pulverizados, que sim, eu acredito que eles pulverizaram dinheiro para eles entrarem em um monte de estatística e parecer que fizeram alguma coisa que funcionou, mas é uma pipoquinha, como o Blaine falou. Porque Hoje em dia, pior ainda. pode ser que seja pior hoje. Porque eu sempre. O corpo de dança do Amazonas, e lá no Teatro Amazonas eles têm 8 corpos estáveis, bem pagos pelo governo estadual. aí já é mercado. Hein? Tem o, não sei se seria assim que diria, a companhia de dança, é incrível, né? E eles também têm um investimento imenso, por exemplo, lá para o Boi de Parintins, que é... A tradição local. Tudo que é pode, né, maravilhoso. gente? E, por exemplo, o Teatro Amazonas lá está sempre lotado. Claro, lá é um lugar muito turístico. Manaus tem sempre turista, sempre lotado. Mas as pessoas da cidade vão. O povo da cidade vai no Teatro Amazonas. Valoriza, está acostumado. Eles têm essa cultura de ir lá no teatro. Isso é muito lindo. E sempre tem espetáculo. E outra coisa... Pra fugir da chuva. Para fugir da chuva. E outra coisa, a companhia de dança muito no teatro, coisa que a companhia de dança aqui do Palácio das Artes, me atrevo a dizer, Menos, né? quase não dança. Dança pouquíssimo. Pouquíssimo. Quase não tem direito de usar a casa deles, que é o palácio ali onde eles trabalham. Voltando uma coisa que eu lembrei, que eu conversei com a Lil lá de Palmas, ela falando da PENAB lá e de muitos editais lá, eles fazem por regiões. Ao invés de dar pontuação para o seu IDH, o edital já é voltado para determinadas regiões específicas. Você consegue levantar estatísticas, porque quando tá tudo no bolo e vem dizer, porque Belo Horizonte teve mais serviço, se você vai ter uma estatística de demanda. De demanda. Quantos por cento realmente tem para você pôr esse valor justo para todo mundo e ter de verdade de todos. E ter de verdade. E ter de uma avaliação verdade. justa, né? Isso aí de abrir muito com muitos editais, eu falei lá várias vezes no grupo, funciona se tem muito dinheiro. Porque o que acontece? De cada categoria, apenas 26 passam. Teve categoria que eu tirei total e eu fiquei em 9º excedente. Eu e muitas outras pessoas. Não adianta nada. Então, porque são só 26. Não, a gente Porque tá aberto. Se tivesse 5, dava para ter 70 de cada um, então provavelmente, eu não sei, eu posso estar enganada. A impressão que me dá é de que não foi olhado a sua trajetória de verdade, a sua carreira. Com certeza não tem valor. Não teve esse Com peso. certeza não tem. E é curioso porque para você entrar em qualquer empresa do planeta Terra, eles vão avaliar muito seu currículo. Você vai trabalhar num jornal, você vai trabalhar de dentista, você vai trabalhar numa faculdade, eles vão olhar seu currículo de verdade. Agora, para o edital, manda uma foto sua. O que acontece assim? Então isso é legal você entrar no edital sabendo que você tem, sabendo até quantos por cento de chance você tem. Sim. E é muito chato você entrar sabendo que é 100% de chance de não entrar. É. Você fica desmotivado. Ao Você mesmo entra tempo para que a gente testar, né? Você faz uma testagem. ao mesmo tempo que precisa ter para ter os números, para ter essa pesquisa, para ter ainda mais a dança que sempre tem menos. Sempre falam, gente da dança, manda, mas realmente, assim, eu particularmente, eu sei se eu quero mais.
Eu prefiro, às vezes, começar a brigar também por essa questão de ter essa agência nacional de patrocínio, outras coisas que vão criar uma mudança drástica, que vai fazer diferença mesmo. E a dança nem está no MEI. No MEI não existe dança. Não existe teatro, não existe palhaço. E para uma profissão, para ela ser reconhecida e fortalecida, ela tem todas as suas etapas de nascimento, de vida adulta, de multiplicação, de descanso, de morte, quando a gente morrer no nosso caixão. Mas nisso a gente precisa ter a nossa formação, direito à nossa formação. A gente precisa ter direito à estrutura para trabalhar. A gente precisa ter direito a receber salários com dignidade, sim. Vivendo muito bem, sim. Podendo nos dedicar a esse trabalho, sim. Como todas as profissões querem e merecem e têm e cumprem. E da mesma maneira, quando a gente chegar em determinada etapa da vida, depois de já ter trabalhado 30, 40, não sei qual que é o tempo, de poder receber uma aposentadoria digna por tudo que você construiu na sua vida, igual qualquer profissão. Então, como a gente vive num país onde as pessoas olham para você, você fala que é artista, tá, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com arte. Mas você trabalha com o quê? Você ganha dinheiro como? Né? Teve uma situação há um tempo atrás que eu estava na Alemanha e eu perdi minha bolsa com meu passaporte, tive que ir lá foi recuperado, foi recuperado. Mas quando eu cheguei lá no consulado, embaixada, não sei, sabe o que eu tinha? Eu tinha meu portfólio da trilogia do feminino. Salvou. Aí eu mostrei pra ela que ela era brasileira, eu já tinha até vomitado de nervoso, né, canceriana. Aí entreguei o portfólio pra ela, o olho todo inchado de chorar. Aí ela olhou, nossa, eu vou começar a chorar já. Ela falou pra mim assim, eu estou diante de uma artista. Ai, que bom. Que honra. Aí eu, uau! No Brasil eles tratam a gente muito mal. Ninguém reconhece, eu desabafei, chorei. Todo mundo ficou sabendo. Vejo pessoas com quem eu convivo, assim, de outros ambientes que eu frequento, quando eu falo, nossa, mas eles falam, você tem, que é isso, você tem espetáculo? Me perguntaram isso, o que é isso? Eu falei, eu subo num palco e faço uma apresentação para as pessoas me olharem. Eu falei, esse é o meu trabalho. Aí ficou me olhando assim. Eu falo, mas para eu fazer isso, eu preciso trabalhar todos os dias, ensaiar todos os dias, treinar. Olha só. Falei, numa companhia de dança, as pessoas precisam receber salário igual todo mundo recebe. Elas irem de segunda a sexta, 6, 7 horas por dia e fazer isso. Olha, é assim. Então, assim, e aí até passaram a me respeitar mais nesse ambiente, porque eu acho que eles achavam que eu, sei lá o que eu era, uma toa, né? Vagabundo. Uma vagabunda, não tem. E a gente que não teria não é bolsonarista preconceituoso, não conhece. Ignorante. É uma ignorância, pura, vamos chamar assim.